Que a paz do Divino Mestre possa continuar nos abençoando, nos envolvendo em mais uma tarde de estudo, né? E trabalho na casa de Miguel. Trabalho esse que começou cedinho. E hoje nos foi dada essa incumbência de falar sobre Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. Eu gosto muito de falar sobre personalidade, porque é exemplo de vida para cada um de nós. E estudando a vida de Jesus Gonçalves, a primeira palestra que eu fiz sobre ele foi em 1999, um presente que eu ganhei de um amigo nosso. Foi no Carnaval de 1999, no Humildade e Amor, que nós fizemos esse trabalho. E aprendemos muito com ele. E vimos que nós não temos condições nenhuma de reclamar da nossa vida. Como diz o ditado, o velho ditado, nós reclamamos de barriga cheia. Estudando a vida de Jesus, hoje nós fizemos um pequeno resumo para esses 25 minutos, mas vocês vão ver que nós temos que agradecer muito pela nossa vida, porque nós não sofremos nada em vista desse homem que desencarnou em 1947, então não tem tanto tempo assim, né? E ele passou aí por uns problemas de enfermidade muito grandes. No início ele reclamou muito, mas depois não. Então, Jesus Gonçalves nasceu em Borebi, São Paulo, em 1902. Então, ele desencarnou em 47, ele viveu 45 anos. Desencarnou novo, né? Bem novo. Aos 3 anos, a sua mãe desencarna, então ele é criado por uns tios. E sai de Borebi, ele vai para Adudos, também em São Paulo, e é criado por esses tios. Aos 14 anos, ele retorna a Borebi e vai trabalhar no campo, no algodão, né, na plantação de algodão, na plantação de café, quer dizer, um adolescente ainda e pegando no pesado, trabalhando na plantação, acordando de madrugada e indo para a plantação. E ele não teve muita possibilidade de estudar. O que ele aprendeu, o pouco que ele aprendeu, foram os seus tios que ensinaram a ele. Mas, nessa época, ele recebe um clarinete bem usado do seu tio. E ali ele começa a se aperfeiçoar, a tocar o clarinete. E ele se destacava, naquele momento, ele aos 14 anos, se destacava ali entre os jovens da região pelo seu espírito de liderança. E aí vocês veem só, um garoto de 14 anos, quando algum colega tinha alguma dificuldade, chegava até ele. E ele dava conselhos. Ele fazia o que nós chamamos aqui na Casa Espírita de um atendimento fraterno. Aos 14 anos, ele já fazia isso. Ele era muito procurado pelos seus amigos. Ele colaborava muito com a igreja local, nas procissões, ele tocava, né? Porque ele reuniu logo um grupo de jovens e já montou uma banda, que ele gostava muito de música, então ele já montou uma banda, então ele ia às procissões, mas falar em ir à igreja, assistir missa, ele não ia, ele não gostava, não ia à igreja de jeito nenhum, ele participava de tudo, ajudava o padre e tudo, mas negócio de ir assistir missa, ele não gostava, não era dele. E aos 17 anos, ele vai para Bauru em busca de trabalho. Ele queria melhorar na vida, né? Não queria ficar toda a vida trabalhando na plantação, no campo. Então ele vai, mas ele tinha pouco estudo, a dificuldade muito grande, e ele se matricula. Olha só a perseverança desse jovem, né? Ele se matricula no colégio, lá em Bauru, e faz aquele curso, esqueci como é que se chama, aquele curso rápido, né? Intensivo. E aos 20 anos ele já é tesoureiro da prefeitura de Bauru. Olha como é que em 3 anos ele evoluiu muito, né? Materialmente. Então ele já era tesoureiro, era bem quisto na sociedade de Bauru, todo mundo gostava dele, porque aquele espírito dele de liderança, onde ele chegava, ele já tinha formado
lá na prefeitura uma banda também, tá? Ele gostava muito, né, de música, então já tinha formado uma banda. E ele, então, ele se casa nessa época com uma viúva com 2 filhos. Ele casou, então ele jovem, aos 20 anos, ele já se casa. E ele era um autodidata em poesia, em letras, em música, em jornalismo, olha quanta coisa, né? Por ele mesmo, aquilo já veio com ele, né? A gente sabe que é de vidas passadas. E ele já trabalhava com ele. Então, ele montava peças teatrais, onde ele era o diretor, ele era ator também, a parte de jornalismo, negócio de jornalzinho para espalhar pela cidade. Ele jovem fazia isso tudo. Então, o pessoal gostava muito, muito dele. E ele, muito bem com a sua esposa, mas aos 27 anos ele fica viúvo. Então, ele ficou casado 7 anos. Ele fica viúvo com 6 filhos, porque ela tinha 2 e eles tiveram 4. 6 filhos, sendo o menor com 3 anos. Imagine um jovem de 27 anos, com 6 filhos para criar, tendo que trabalhar, não tinha ninguém ali para ele, da família, para poder, né? Porque geralmente a família acolhe, ele não tinha. Mas ele não deixou a sua vida, não. Ele continuou trabalhando, ele continuou com essas atividades dele e olhando as crianças. Botava para a escola, ia trabalhar, vinha em casa na hora do almoço. Tá? Aí uma vizinha dele, por isso que a gente diz que como os amigos são importantes da nossa vida, a Anita, com pena, começou a ajudar a olhar as crianças. E com isso eles se namoram e casam. Ele casa com a Anita, ela agrega aquelas 6 crianças, né? Para ela, abraça como seus verdadeiros filhos. Era uma jovem muito, muito boa. E ela começa a vida dela com Jesus Gonçalves. Ele continuou trabalhando, cuidando. A Anita foi muito importante na vida dele. Vocês vão ver o exemplo que ela dá de renúncia e abnegação. Eu acho que a maioria de nós não faria isso. Principalmente naquela época, em 1900, ele morreu em 47, né? Em 1930 e pouco. Eu acho, né? Precisa ter muito amor para fazer o que ela fez. Ele então começa a perceber umas manchas nos seus braços e uns tumores por trás dos ouvidos, da orelha. E ele vai ao médico ver o que é aquilo. E nós sabemos que existe médicos e médicos. Existe aquele médico que te dá uma notícia te confortando, mas existe aquele médico que te dá uma notícia ali, né? Como a gente diz, da lata. Você toma aquele choque. E ele, quando o médico examinou ele, eu vou ler o que o médico disse para ele. Imagine se fosse um de nós. Naquela época, imagine, se agora a gente já, eu acho que já nos assustaríamos, imagine naquela época. O médico diz assim para ele: devo comunicar imediatamente ao Serviço Sanitário Estadual que o senhor é portador do mal de Hansen, a hanseníase, a lepra. A partir daquele momento ele era um imundo. Para tanto, solicito sua compreensão e colaboração, no sentido de não fugir às responsabilidades de tão grave e contagiosa moléstia. Tenho certeza de que não ignora a gravidade do seu mal e as consequências que este acarreta para a vida dos seus portadores. Por isso, solicito a sua cooperação no sentido de não revoltar-se contra as punições e restrições a que estará sujeito a partir deste momento. Imagine como ele recebeu essa notícia. Além da hanseníase, ele ia ser punido por ter a doença, né? Ele ia sofrer punições e restrições. Nós vamos ver que realmente, se hoje em dia, há bem pouco tempo que a hanseníase começou a ser tratada dentro de casa, porque antes era isolado, nós vemos a colônia de Curupaiti, que o nosso trabalho no momento está parado, mas nós temos a nossa visita por causa da pandemia.
foi paralisada, mas nós vemos quantos irmãos lá estão internados. Imagine naquela época, um jovem de 30 anos, um líder, né, com vários trabalhos, receber essa notícia. Imediatamente ele foi afastado do trabalho. A primeira coisa que fizeram foi afastar ele do trabalho. E de belo e requisitado, como ele era, né, todo mundo, ele na sociedade ali, todo mundo considerava ele passou a ser desprezado, humilhado e abandonado. Nós somos cruéis, né? Nós somos cruéis. A primeira coisa que a gente faz é se afastar, né? Então, por isso que a gente diz, a gente vê os verdadeiros amigos no momento da nossa doença. Não é no momento que nós estamos bem, não. Mas no momento da doença, só fica perto da gente aqueles que realmente são nossos amigos. A maioria se afasta. E ele aconteceu isso com ele. Todo mundo, ainda mais naquela época, a hanseníase era, né, a pessoa que ficava totalmente afastada. As 3 filhas mais velhas dele foram entregues a familiares. Começou as dificuldades dele. Então, um amigo dele, o que faz? Tem um sítio num lugar isolado e coloca Jesus Gonçalves com os filhos pequenos e a Anita nesse sítio, que era cultivo de melancia. E ele ali começa a trabalhar para poder ter o seu sustento, né? E devido à doença, os seus filhos não podiam frequentar a escola. Ele não podia votar. Ele não podia ter mais filhos nem criá-los. Tudo porque era ranceniano. Não podia mais voltar para o convívio da sociedade. Realmente é uma pena muito dura, né? Você tem que viver isolado. E não foi só isso. Ele com 30 anos, com toda a sua juventude, um líder, né? Com banda, com peças teatrais, escrevia poesias. De repente ele se vê isolado. E isso ainda não foi pior. Que quando descobrem que ele está lá naquele sítio que o amigo dele colocou, uma Kombi do serviço sanitário vai lá e pega ele na raça, vamos dizer assim, né? Pega ele e coloca ele numa colônia, na colônia de Aimorés. Ele vai levado imediatamente, arrancado do seio da família. Chegam lá como se fosse um bandido, né? Arrancam ele e botam na Kombi e carregam. E ele então, que era uma pessoa muito orgulhosa, né, muito vaidosa, aquele orgulho dele acaba. Porque ele estava sendo desprezado, ele se sentia muito desprezado e muito humilhado com toda aquela situação. E ele ficou revoltado. Ele era ateu. Ele não gostava de igreja, ele não gostava de religião nenhuma. Ele se dizia mesmo ateu, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada. Então ele se revoltou. E ele perguntava, que Deus é esse que dizem que existe e fazendo com que eu passe por tudo isso? O que eu fiz vai passar por tudo isso? Como eu mereço, né? Cedo ficar viúvo, cedo ficar doente, no auge da minha mocidade, com uma vida na sociedade muito boa, eu de repente ser colocado em um asilo. E ele então começa a escrever versos, mas versos de revolta, tá? Os primeiros versos dele são de revolta. Mas com seu espírito de liderança, lá no asilo, o que ele fez? Ele fundou um jornal, ele criou uma banda, ele criou um grupo de teatro. Ele não se deixou abater, ele não se fez coitadinho, não. E ele mudou aquela colônia. Depois que ele foi interno lá, ele mudou aquela colônia. E a Anita, o que faz a Anita? Que eu falei que ela é um exemplo, né, de renúncia à abnegação. A Anita não se conformava de separar dele. Ela o amava muito. Então, enquanto ele estava lá internado, ela batalhou junto às autoridades, porque ele era santo. Não podia ficar lá com ele. Mas ela batalhou e conseguiu permissão para ela morar dentro da colônia de leprosos com ele. E ela foi, e o filho mais velho dele estava com suspeita de hanseníase e também foi.
Então ela foi morar com ele. Ela passou 12 anos morando com ele numa colônia. E ele tinha muita vontade de ser transferido para outra colônia. Era uma colônia que ele poderia ter um cuidado melhor, né? Tinha um atendimento melhor para o caso dele. Então, o que ele faz? Ele tinha tanta vontade de ser transferido, ele começa já com dificuldade, porque vocês sabem, a maioria aqui sabe o que é a hanseníase, né? Que antigamente era chamada de lepra. Ela começa a comer, né? As pontas dos dedos, as extremidades, né? É nariz, orelha, vai pegando as extremidades, os pés. Então, ele já estava comendo as extremidades dos dedos dele, mas ele, com muito sacrifício, ele começa a escrever cartas para enviar para as autoridades, né? O diretor da outra colônia onde ele queria ir, para ter um atendimento melhor. Mas, quando chegou nesta colônia, ele mudou a colônia toda, né? Todo mundo ficou feliz. O que o diretor da colônia fez, por egoísmo? Segurava as cartas dele. As cartas dele não saíam da colônia. Aí ele percebeu, o que está acontecendo? Não me dão nenhuma resposta. E ele veio então ter a certeza que o diretor não deixava com que aquelas cartas saíssem, que não queria que ele saísse dali. Então o que ele faz? Ele combina com o filho. À noite, o filho dele pula o muro da colônia e vai na casa de uma tia explicar a situação, o que o Jesus queria, e para que a tia pudesse tomar providência. Então, e numa época muito difícil, o filho se arriscou, foi um amor muito grande do filho, do Jaime, pelo Jesus, que ele se arriscou, porque naquela época quem fugisse era preso como um ladrão, uma pessoa assim, quem saísse da colônia. E ele conseguiu numa noite ir, voltar, e não deram por falta dele. E aí a tia dele toma providência e Jesus consegue essa transferência. E quando ele está sendo transferido na ambulância, ele já estava com muitas dores, né? Ele vai para Pirapitingui, ele passa por Pirapitingui, ali ele começa a passar mal, a ambulância tem que parar e ele é atendido naquela colônia. Porque os cancerianos só podiam ser atendidos nas colônias, não era atendido no hospital normal. E quando ele chega lá na colônia para ser atendido, naquela transferência dele, o diretor de lá já sabia da fama dele, né? Da boa fama. Então o diretor dessa colônia, que é em Itu, diz para ele, promete a ele, né, que ele ali teria o mesmo tratamento que teria na outra colônia, se ele não queria ficar ali. E convence ele de ficar nessa colônia Itu. E então ele fica nessa colônia Itu, e com o espírito de liderança dele, ele ali começa a fazer a mesma coisa, né? Funda jornal, banda, peças teatrais, só que ali ele faz uma coisa além. Ele funda uma estação de rádio dentro da colônia. E tinha um programa de manhã que era De Você para Você, o nome do programa, que o interno fazia. Era uma sala onde... Aí o interno, quando terminava o programa, ele sempre se despedia, e ele se despedia assim: de você para você, volta amanhã, se Deus quiser. E um dia Jesus estava passando pela porta da sala onde era a tal estação de rádio. Quando ele escuta aquilo, ele entra igual um foguete, pega o microfone da mão do rapaz e diz: de você para você, não. Se Deus quiser, não. Se eu quiser, que aqui quem manda sou eu. Deus não manda aqui. Ele era ateu. Passou, mas todos nós temos a nossa estrada de Damasco. E ele teve a sua estrada de Damasco quando a Anitta desencarna, a sua esposa. O velório, em casa, né, lá na colônia, na casa deles na colônia, tendo o velório, e no velório a esposa de Jaime começa a passar mal. E chega uma senhora no velório, Dona Jordelina, que era médium de passividade, e vê que aquilo era um problema mediúnico da jovem. E elas chamam a jovem para um outro compartimento, e ali
a dona Dornelina dá uma facilidade e pede para chamar Jesus. E quando Jesus se aproxima dela, ela diz para ele: velho, pode acreditar, Deus existe. Era a Anitta falando através. E ele, naquela hora, ou aquele materialista, se choca, porque só eles dois, ele e a Anitta, que sabiam daquele tratamento. Aquela senhora que ele nem conhecia, como ia saber que ela o chamava de velho? Ali ele começa a se interessar pela doutrina espírita. Já tinha uma senhora lá, Anitta, que era espírita, ronseliana, que sempre com a revolta dele procurava ajudá-lo, mas ele não aceitava. Aí lhe dá o céu e o inferno, ele começa a ler, mas ele ainda não tinha se convertido totalmente. Então o que ele faz? Um dia ele está com muitas dores, ele vai na talha, pega um copo de água, bota sobre a mesa e diz assim: se você existe, Deus, coloca nessa água o remédio para aliviar a minha dor. Te dou 5 minutos para fazer isso. E ele olha no relógio, 5 minutos. Daqui a 5 minutos ele pega aquele copo. Quando ele bota água na boca, aquilo amargo. Aí ele chama um amigo e fala com o amigo: prova a água dali da talha. Aí o amigo foi lá, pegou. Tudo bem, agora prova essa. Aí o amigo, quando botou na boca: isso aqui tá muito amargo, tem remédio aqui dentro. Aí ele tomou a água e ele aliviou as dores dele. Ele aí começou a estudar, se tornou ali, ele se torna espírita. Eles vêm a saber que tem reuniões clandestinas lá dentro da colônia, porque o espiritismo sofria muito preconceito. Não podia ter evangélico, católico, mas espírita não. O espírita fazia reuniões clandestinas, ocultas. E ele, então, muito correto, muito sério, ele manda um requerimento para a direção da colônia, que quer fundar um centro espírita ali. E eles não dão muito, eles sofrem muito preconceito, não ligam muito para ele, ele insiste. Aí eles disseram: nós não temos lugar aqui para as reuniões, se você quiser faz no cassino. Eu disse: então eu faço. E ele foi fazer as reuniões espíritas no cassino. E começa as pessoas, né? E ele começa a pedir ajuda e começa a escrever para pessoas de Rio, de São Paulo, e conseguem fundar o Centro Espírita Santo Agostinho. Mas o que me chamou muita atenção, que nós espíritas somos os pioneiros das caravanas nas colônias. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque os espíritas que ajudavam materialmente para construir o centro espírita lá dentro, queriam ir levar também o apoio, o afeto, o carinho, e não podiam, porque eles não deixavam, né? Era muita exigência. Então eles começaram tinha que fazer, então deram que quem fosse visitar, o espírita que fosse visitar, tinha que periodicamente fazer exames. Os espíritas aceitaram e começaram a ir, e dali abriu para várias religiões, né? A fazer essa visita lá ao hospital. Vocês leiam a vida dele, que eu já preciso ir terminando, mas eu vou terminar contando como foi que ele ficou no final da sua vida. Ele desencarna em 1947, faltando mais ou menos 20 dias do seu desencarne. Ele estava totalmente sem voz, porque ele pegou as cordas vocais dele. Ele estava sem voz. Eu lembrei muito de Amazonas Hércules, porque quando ele ficou muito mal, fizeram uma casa nos fundos do centro, no terreno do centro para ele, igual quem conhece Curupaiti, lembra de Amazonas Hércules, fizeram uma casinha para o Amazonas do lado do centro, né? Que Amazonas também é ranceniano, era ranceniano. E ele, então, um amigo levava-o sempre ao centro. Mas ele já estava muito mal, sem voz, não falava, mas ele quis ir ao centro naquele domingo, a reunião de domingo. Ele foi e, ao chegar lá, pedem, né, se ele podia falar alguma coisa, ele sem voz, mas ele se esforça, começa a sair a voz rouca. O centro tinha cerca de 300 pessoas, olha como é que evoluiu, né? Lá assistindo, e a espiritualidade ajudou e ele falou durante 2 horas. Acabou de falar dos ensinamentos evangélicos, ele perde a voz. Fica a semana inteira sem voz. No outro domingo ele vai ao centro de novo, o amigo leva. E chegando lá, ele sem voz,
E chegando lá, o centro tinha... E dentro estava lotado, do lado de fora, que todo mundo, né? Aquilo correu pela colônia, aquele fenômeno, né? Mediúnico, correu pela colônia, encheu lá. E ele, naquele dia, a sua última palestra, ele fala mais de 2 horas. Então, que Jesus Gonçalves seja um exemplo para todos nós, que muitas das vezes reclamamos de fazer palestra, de ter que estudar, e ele sem voz foi lá e fez. E nós, graças a Deus, perfeitos, com voz, e reclamamos. Temos nossos braços, temos nossos ouvidos, temos nosso nariz, nós podemos caminhar e reclamamos. E ele, depois que se tornou espírita, quem quiser, busque na internet os versos quando ele era ateu e os versos depois que ele se tornou espírita, os poemas dele. Vale a pena, gente, vale a pena estudar a vida de Jesus Gonçalves. Que Jesus nos abençoe, muita paz, tudo de bom para todos. Muito obrigada. Obrigada, Daniela.